Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, nosso cantinho espiritualista, onde nós unimos os antigos ensinamentos do Velho Oriente com os modernos ensinamentos da espiritualidade do Ocidente, fazendo então uma síntese inteligente, universalista e equilibrada dos melhores valores da consciência, levando em conta os temas espirituais que nós gostamos, estudamos, tentamos praticar, tentamos avançar na senda espiritual, ao mesmo tempo em que estamos avançando na senda humana aqui no planeta Terra, procurando através de estudos espirituais uma melhoria do nível de consciência de todos nós, pouco importando qual é a nossa linha, qual é a nossa sequência, mas sim priorizando o caráter de bem, priorizando o respeito às outras pessoas, priorizando os valores libertários da consciência, priorizando tudo aquilo que verta o melhor para a evolução das consciências encarnadas na Terra e também a todas as outras que nesse momento estão em outros planos sem o corpo humano, mas seguindo a evolução, seja nos planos extrafísicos envolvendo o próprio orbe terrestre, seja em outros níveis extrafísicos envolvendo outros orbes, na imensidão da vida, no coração do todo que está em tudo. Ao longo dos programas eu venho falando bastante para vocês e reproduzindo algumas mensagens do grupo dos iniciados espirituais, que é aquele grupo de mentores que há mais de 30 anos vem me passando ensinamentos, vem me ensinando muita coisa legal, não somente através das experiências fora do corpo, mas também através das vivências anímico-mediúnicas em tantos contextos diferentes, e pelo fato de eu trabalhar com o público, seja escrevendo, seja palestrando em vários contextos, seja nos grupos de trabalho de irradiação de energia que eu coordeno também com a parte prática lá no IPPB, eles vêm aportando muitos ensinamentos e eu venho aprendendo bastante com eles. Não os considero como deuses, mitos, pelo contrário, eu os considero como irmãos de jornada mais sábios, mais experientes, que moram em outros planos. Eles já se liberaram da roda reencarnatória há muito tempo e a função deles hoje é ajudar aqueles outros estudantes espirituais que ainda estão na senda da vivência terrestre, vivendo as experiências necessárias, sendo provados aqui nas experiências da Terra. Então eles ajudam aqueles que, como nós, estamos ainda lutando pelos valores melhores da nossa liberdade de consciência. Então, eles aportam ensinamentos em vários contextos, seja pela intuição, seja pelas saídas do corpo, seja pelas capacidades anímico ou mediúnicas, seja durante momentos meditativos, seja durante um trabalho de ativação energética ou de chakras, seja num momento inspirado de prece ou do mantra de alguém. Então eu venho veiculando há anos os textos desse grupo dos iniciados, tanto através de textos projetados pela internet, que vão para milhares de pessoas, e algumas vezes eu escolho alguns desses textos e compartilho aqui com vocês no programa Viagem Espiritual. Principalmente vocês que são antigos no programa, quantas e quantas vezes eu li textos dos iniciados ou peguei alguns apontamentos deles e pontuei algumas coisas de esclarecimento, e outras vezes eu gravei orientações deles ou textos e veiculei aqui para vocês. Então, na semana passada, eu tinha separado uma gravação para passar para vocês e acabei falando bastante e não deu tempo de passar a gravação. Então eu a reservei para o dia de hoje. É uma mensagem dos iniciados até antiga, que eu recuperei, só que durante a semana eu recebi uma nova. Então eu quero compartilhar essas duas mensagens no programa de hoje. Então eu vou começar por alguns apontamentos desse grupo espiritual e nós vamos emendar numa gravação
no finalzinho desse primeiro bloco. Eu retorno ao assunto no segundo bloco e no final do segundo bloco eu encaixo a outra gravação que eu acredito que para vocês que são estudantes dos valores espirituais de várias áreas, sejam toques conscienciais que podem levar firmeza na senda de vocês, levar coisas boas. Toques de consciência são sempre positivos, não importa qual seja a fonte de onde vieram, nós precisamos perceber as coisas corretas, positivas, no próprio valor daquilo que a gente está avaliando sobre o que está lendo, ouvindo ou vendo. Então, filtrando as coisas, a gente consegue perceber a verdade por detrás da multiplicidade das aparências das coisas e dos seres, uma mesma unidade, um mesmo todo que está em tudo. Então, existe um ensinamento que esse grupo dos iniciados, que tem muitas vezes a inspiração nos ensinamentos perenes da velha Índia, da velha China, da antiga Grécia, do antigo Egito, do Tibete, e toda a tradição normalmente mais oriental, mas adaptada para estudantes modernos no Ocidente, sendo que muitos de nós que estudamos essas coisas em várias áreas hoje, também já passamos por iniciações em outras vidas e estamos ainda aqui na luta, trabalhando pelo despertar das nossas consciências, né? Dentro desses estudos espirituais. Então tem uma palavra que vem do sânscrito da velha Índia, que esse grupo dos iniciados me ensinou, que reflete totalmente os valores da espiritualidade. Essa palavra se chama Artha, A-R-T-H-A, Artha. Tradução, riqueza espiritual, tudo aquilo que enriquece você espiritualmente, trazendo consciência, trazendo amor, trazendo evolução e trazendo luz. Então, esses apontamentos que eu vou fazer agora para vocês, dos iniciados, são apontamentos de Artha, de riqueza espiritual, que eu quero compartilhar com vocês, e depois as duas gravações deles que eu fiz questão de gravar com música que eu gosto de fundo, porque achei que seria a melhor forma de ilustrar esses tópicos, esses apontamentos, então, chamados de Artha, tá bom? Como introdução, embora vários de vocês já tenham ouvido eu falar muitas vezes sobre isso, mas tem sempre ouvintes novos, dentro da tradição hermética clássica, alguém que quisesse aprofundar um estudo espiritual não teria como aprofundar isso dentro do contexto social normal das sociedades antigas. Deixa-me dar um exemplo. Alguém estava na velha China e queria estudar uma arte marcial, por exemplo, Kung Fu. Ela não teria como aprender isso na sociedade em torno aberta. Ela teria que subir para o alto da montanha, viver dentro de um templo de artes marciais durante muitos anos, aprofundando-se, se iniciando dentro daquela tradição de artes marciais e se tornando um iniciado, um expert naquilo. Então ela teria que se retirar, ir para um templo e ali viver, trabalhar e aprofundar, visto que na sociedade em aberto aquilo não era passado em aberto. É claro que hoje o contexto é diferente, né? Onde uma pessoa pode procurar uma casa de artes marciais, um templo, e se iniciar de forma livre. Mas no passado não era assim, porque não era apenas artes marciais, eram artes conscienciais que eram passadas permeando as artes marciais, o conhecimento da energia, que os chineses chamavam de Qi, né? O conhecimento das leis da natureza. E se a gente remontar a 600 a.C., por exemplo, o Lao Tse, com um grande livro Tao Te Ching, a gente teve também, contemporâneo do Lao Tse, o grande Confúcio e todos os sábios chineses da época, Li Tao, né? Xuang Tzu, Rifu, e tantos mestres que a tradição taoísta clássica da China gerou. Então, o conhecimento era passado mediante iniciação dentro dos templos específicos. Então, esses valores eram os mesmos, mas eles mudavam de acordo com cada cultura. Os chineses trabalhavam isso de uma forma, os hindus de outra, os tibetanos de outra forma, os gregos, os egípcios e daí por diante. Então, havia o propósito geral de que alguém que quisesse avançar numa senda espiritual teria que passar por uma série de provas, chamadas por então de iniciações, para provar o valor de caráter, para poder aprofundar os conhecimentos espirituais. Então, esta pessoa seria chamada de calouro, né? O iniciante, e o nome então usado
o neófito, o calouro, aquele que está por fora, ainda não aprofundou, não sabe as coisas. Um iniciante, um calouro, um neófito. Então o neófito seria submetido pelos mestres daquela tradição aonde ele iria estudar para fazê-lo ser provado, para mostrar profundidade de caráter, porque naquela ocasião, o que se dizia? Conhecimentos profundos não cabem numa mente rasa, e um grande amor não cabe num coração medíocre. Então, como a espiritualidade era considerada a coisa mais profunda e elevada, não poderia ser dada para alguém raso que não valorizasse tal profundidade. Então, os mestres das tradições orientais submetiam os neófitos a determinadas provas, para ver se eles tinham profundidade, para verificar se valeria a pena aprofundar e estudar e ensinar com eles, para que eles avançassem. Então, o neófito, o calouro, passaria por um conjunto de provas chamadas iniciação. Se ele passasse pelas provas, seria então iniciado, grau a grau, dentro do aprofundamento consciencial e os ensinamentos que ele tivesse que aprender, até um dia ele se tornar um mestre dentro daquela tradição e ele próprio poder pegar um outro calor e iniciá-lo, introduzi-lo na senda e avançar com ele, grau a grau. Esses mestres, então, quando já tinham condição de iniciar eles mesmos um neófito, eles eram chamados então de hierofantes, os mestres iniciadores. Então temos um neófito passando pela iniciação, tornando-se iniciado e um dia se tornando um mestre, um hierofante dentro dessa tradição. A expressão iniciação e iniciado vem do verbo inir, que significa ir para dentro, porque a pessoa está fora. Aonde é que ela pode ter esse estudo? Considerando a antiguidade, entrando, indo para o templo, a parte interna, ou seja, inir, entrar. E depois de anos de estudo, o candidato já iniciado percebe que o verdadeiro inir, que a palavra inir significa ir para dentro, não apenas do templo, mas ir para dentro do próprio coração e se autoconhecer e se autorrealizar, se autodescobrir como centelha vital do todo que está em tudo. Então, dentre os ensinamentos que eram dados aos neófitos, tanto no Velho Egito, principalmente, quanto na Antiga Grécia, considerando a influência maior esotérica aqui que a gente recebeu no Ocidente, que se falava de um todo que está em tudo, não se deificava uma forma, se dizendo que o todo era branco, negro, amarelo ou vermelho, não se dizia que era homem ou mulher, jovem ou velho, porque a mente relativa não tem como conceber o absoluto, porque a mente relativa só entende relativamente as coisas. Do absoluto, só o absoluto compreende. Então, ao longo dos anos, eu fui falando para vocês essas coisas numa escala aberta, popular, usando a habilidade didática que eu tenho de trazer temas assim, numa linguagem tranquila, urbana, normal, para que todos possam também aprofundar e conhecer, levando em conta a época de abertura de informação e modernidade que a gente está vivendo no momento. Então, dentre dessas iniciações se falava de um todo que está em tudo, E se perguntava, existiria algo fora do todo? Não, porque aí estaria faltando um pedaço e a palavra o todo não teria sentido porque estaria faltando um pedaço. Quando você fala o todo, você não quis deixar dúvida de que está em tudo. Dentro, fora, alto, baixo, em qualquer lugar. Tudo que você pensar, aí está o todo. E mesmo aquilo que você não pensar, aí também estará o todo. O todo está em tudo. Esse é o ensinamento principal dos valores herméticos clássicos, e o todo sendo a origem de tudo e originando o mundo espiritual que antecede a vida no plano físico, Então você tem em primeira instância o todo que está em tudo, em segundo a existência invisível que permeia toda a existência visível, que é a condensação das energias num plano material que antes de ser material existia na mente do todo como uma ideia de criação. Então daí faça-se a luz, ou como os hindus chamavam Om, e aí a condensação do que existia na mente do todo como algo invisível, na coisa visível que é a vida e a existência. Então, se falava do todo, dos hierofantes e dos grandes valores da consciência que as pessoas buscavam nas iniciações. Então, todo esse trabalho era chamado, pegando o nome da Índia, que eu gosto de juntar e correlacionar informações de áreas diferentes, chamava-se Artha, na visão hindu,
desses ensinamentos. Então, tem alguns tópicos que eu peguei de um material que eu quero pontuar para vocês e permear ele, misturar com as duas mensagens, a antiga e a mais nova. E eu estou aqui na dúvida, aliás, qual das duas que eu vou passar primeiro para vocês. Deixa eu calcular o tempo aqui, porque eu estou gravando de casa, como vocês sabem. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar a mais nova, que tem 9 minutos e 34, que foi dessa semana, e a gente já está aqui, eu estou calculando com 15 minutos de gravação. Se vocês puderem, feche os olhos um pouquinho. Quem puder e quiser, é claro, a liberdade de vocês. E muito obrigado por vocês estarem me recebendo aí na casa de vocês pelo rádio ou pela internet. Está prestando atenção no programa. Muito obrigado. Eu vou soltar a gravação. Escute, ela está direcionada principalmente para estudantes espirituais, gente que está trabalhando aí e ralando, como todo mundo, em várias áreas, tá? Não estou falando de uma área, eu detesto ficar preso numa coisa só. Então vou jogar a gravação para vocês agora. E ela tem 9 minutos e 34. Assim que ela acabar, a gente já vai soltar a vinheta do intervalo, porque já terá finalizado o primeiro bloco. Passa rápido, eu começo a falar quando vejo o tempo já foi. Aí depois, na volta do segundo bloco, eu vou passar as pontuações que eu fiz aqui, os apontamentos, e vou emendar com a segunda gravação. Então, por favor, escute a gravação, depois já no final a vinheta de intervalo, tá bom? E aí eu volto no segundo bloco. Recordações da ascese espiritual para os homens e mulheres que respeitam a luz. Recorda-te de tuas melhores aspirações. Não deixes que o tempo as devore. Recorda-te de quando tu vieste à terra, tu estavas cheio de boa vontade. Recorda-te daquilo que os hierofantes te ensinaram. Tu és uma centelha vital do todo. Recorda-te da canção das esferas, a mesma que está em teu coração. Recorda-te que tua aura é um campo energético vivo. Então, ativa os teus chakras na força da luz. Recorda-te que tu estás na Terra por um propósito. Então, não tergiverses na senda espiritual. Recorda-te, nem mesmo o corpo que tu habitas é teu. Então, faze o bem que o alto te ordenou. Recorda-te do pai e mãe que é tua fonte imanente. Jamais te esqueças do teu primeiro amor. Recorda-te que tua ressonância espiritual é com um invisível imanente. Portanto, quem te conhece verdadeiramente é o todo. Recorda-te que diante do Eterno ninguém é estrangeiro. Cada ser tem a impressão espiritual do engenheiro sideral. Recorda-te que ninguém pode roubar o teu nível de consciência. A morte pode obliterar o teu veículo carnal, mas não a ti. Recorda-te que mesmo diante das tragédias do mundo, tu precisas ver além.
porque tuas energias fazem bem a muitos, pela graça do todo. Recorda-te de quando os hierofantes te abraçaram espiritualmente. Então, honra este acalanto com atitudes positivas. Recorda-te que muitos dos teus entes queridos estão na pátria espiritual. Portanto, enquanto estiverdes na terra, faze o bem em nome deles. Recorda-te da força espiritual que te move por entre as provas do mundo, pois é o sopro vital do Eterno que te impulsiona o viver. Recorda-te que a espiritualidade é o teu tesouro sutil. Então, não permitas que as traças do mundo roam o seu valor real. Recorda-te dos ensinamentos estelares que os hierofantes generosamente te deram. Então, compreenda os que sabem menos na senda. Recorda-te que diante do absoluto todos são eternos neófitos. Então tua ascese é contínua e tu desdobrarás infinitos universos. Recorda-te da incomensurabilidade do amor do todo. Às vezes, tu choras quando teu coração sente uma ínfima parcela disto. Recorda-te do inefável, o invisível que tu não vês, mas que o teu coração sabe. Tu não podes pegá-lo, mas tua inteligência o reconhece. Recorda-te da sabedoria espiritual que te guia na travessia das vidas sucessivas. Portanto, não pode haver escuridão em tuas intenções e atos. Recorda-te, o teu ego é como poeira diante do infinito. Então, caminha com respeito, pois a infalibilidade não é o teu apanágio. Recorda-te que só o todo sabe tudo. A ti cabe o trabalho digno na senda da vida que o alto te deu. Recorda-te, estas palavras são para ti, que mourejas na trilha espiritual. Então, mesmo em meio às provas do mundo, pondera com teu coração. Recorda-te daquilo que tu sentes além das coisas do mundo. Este é o amor do Pai e Mãe em ti. Recorda-te, o todo está em tudo, que este conhecimento sempre te traga luz. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência à temática que eu abordei no primeiro bloco, dos ensinamentos dos iniciados espirituais. Disponibilizei um dos áudios e o outro virá na sequência no final desse segundo bloco.
Eu vou colocar, quando o programa entrar no YouTube, eu vou colocar na descrição do programa as músicas de fundo, tanto dessa primeira gravação quanto da segunda, e tanto o primeiro texto quanto o segundo texto, eu vou colocar os links para vocês poderem baixar os textos e poder ler com tranquilidade. Muitos dos textos que eu passo aqui no programa, ou que eu veiculo pela internet, ou dos meus livros, são lidos em reuniões espirituais de vários grupos, e eu fico muito feliz. O pessoal muitas vezes me fala, reproduz em outros lugares, além das colunas que eu tenho no site do Somos Todos Um, no portal enorme, eu estou lá há quase 20 anos, também tem o Jornal Caboclo, tem o site do IPPB, e eu estou com um convite para fazer coluna em mais 2 sites também, mais uma revista, e é muita coisa, e os textos são reproduzidos em reuniões espíritas, reuniões da Umbanda, muitas vezes reuniões de grupos maçônicos, grupos herméticos variados, grupos espiritualistas de forma universalista, e eu fico muito contente desses textos e essas coisas boas estarem sendo somadas, porque o objetivo é somar, não é competir, não é ficar vendo qual área é melhor que a outra, ou que conhecimento é de ponta, o outro não é. Isso é uma besteira. Eu acho que o que é da luz, dá para ver claramente, dá para observar claramente o que tem objetivo positivo, evolutivo, e quem está estudando percebe bem claramente as coisas, tanto pelos valores projetados, quanto pelas energias, qual é a intenção de passar essas coisas. Isso está na sintonia de cada um, e eu tenho certeza que ao repassar e compartilhar essas coisas, a gente acaba gerando uma atmosfera sadia que acaba nos unindo a todos. Então, um dos ensinamentos dos iniciados, dessa lista chamada Arta, a riqueza espiritual, é o respeito aos irmãos de jornada. Veja, muitos de vocês que estão escutando o programa agora têm seus trabalhos espirituais, seja nos grupos que vocês vão, seja nas práticas individuais de vocês, cada um do seu jeito. Alguns de vocês, em casa, sozinhos, podem irradiar energia a favor do bem da humanidade. Outros podem trabalhar com preces a favor da humanidade. Outros entoam mantras a favor da humanidade. Outros vibram suas energias em silêncio, ali quietinhos, ativam seus chakras. Outros meditam, pensando no bem da humanidade como tema da sua meditação. E quantos de vocês participam de grupos que fazem irradiações coletivas, somando com seus colegas nos grupos, a favor do bem comum, né? Grupos de preces, de mantras, de irradiação de energia. Existem grupos dos mais variados matizes. Tem grupos de cristãos que fazem preces a favor do mundo, grupo de estudantes de yoga que fazem mantras a favor da humanidade, grupos espíritas que irradiam energia com seus mentores a favor do bem da humanidade física e extrafísica, grupos de mestres que trabalham dentro das áreas herméticas, que se unem às egrégoras, às atmosferas luminosas, para verter coisas boas, grupos ligados à fraternidade branca, trabalhando com valores conscienciais elevados a favor do despertar da consciência da humanidade, sabe? Grupos dos mais variados matizes e níveis trabalhando, e pessoas que muitas vezes também trabalham em casa. Então, nós não nos conhecemos, mas nós estamos juntos nos mesmos objetivos, apesar do modus operandi ser diferente de uma área para outra. Mas, por exemplo, um de vocês está fazendo uma prece, o outro está fazendo um mantra, o outro está meditando, o outro está mexendo com chakra, o outro está ativando sua energia. Essas pessoas estão trabalhando com um método diferente, mas pensando no bem da humanidade. Elas estão ligadas a uma espécie de intermente, a mente do todo, onde tudo se junta, além do tempo e além do espaço, em forma de energia, né? Através dos pensamentos e sentimentos, irradiando essas energias. Então, você que está fazendo a prece, o outro o mantra e o outro fazendo suas coisas, vocês são irmãos de jornada. Não interessa se um é cristão, o outro é umbandista, o outro é espírito, o outro é teosofista, o outro é ocultista, um é judeu, o outro é muçulmano. Não interessa, o outro é livre pensador, não importa. São irmãos de jornada trabalhando pelo bem da humanidade. Assim como médicos que estão trabalhando em vários lugares do mundo são irmãos de jornada, embora eles estejam em campos diferentes,
diferentes, países diferentes e em funções às vezes diferentes, mas estão trabalhando dentro da medicina, que é a arte de curar. São irmãos de jornada. Então você pode ter um médico agora lá na Índia, trabalhando num plantão, um aqui no Brasil trabalhando no SUS, um trabalhando nos Estados Unidos, o outro trabalhando na África. Eles estão curando, eles estão fazendo a mesma coisa. O que varia é o meio ambiente, as técnicas e os recursos, mas eles estão trabalhando. São irmãos de jornada, mesmo sem se conhecer. Bombeiros, operando e salvando vidas aí em tantos lugares, eles estão juntos, não importa se o bombeiro é australiano, americano, africano ou brasileiro, são bombeiros, eles trabalham ajudando a sociedade. Policiais, gente que trabalha na segurança, né? Gente honesta, trabalhadora, que trabalha protegendo a sociedade de forma sadia. Quantos profissionais estão assim, a malha protetora da sociedade? Eles estão trabalhando em vários países, né? Eu estou falando aqueles que trabalham pelo bem, pela luz, sem o exagero da força policial, trabalhando pelo bem, respeitando o cidadão e trabalhando pela segurança do cidadão. Quantos oficiais de polícia estão trabalhando no mundo inteiro? E eu, como moro em São Paulo, conheço vários, tenho amizade de vários deles, são pessoas honestíssimas e que trabalham visando a proteção da sociedade. Então, nós temos as pessoas que, mesmo sem se conhecer, trabalham a favor do bem, elas estão juntas. Então, eu aprendi com os iniciados que quando eu estou meditando, quietinho, ou irradiando energia, eu não estou sozinho, não significando apenas presenças extrafísicas anexadas ao que eu estou fazendo, mas também aos meus irmãos de jornada de vários lugares do mundo que sequer me conhecem, ou eu conheço a eles, que também estão irradiando energia. Nós estamos juntos, em rede, numa intermente do bem. O todo está em tudo. Então, muitas vezes eu estou meditando e eu me pego tomado de gratidão e admiração, não somente pelos iniciados extrafísicos e os mentores espirituais, mas por todos os trabalhadores e estudantes espirituais encarnados, que são espíritos iguais a eu mesmo, a mim, trabalhando, né, também fazendo alguma coisa em várias áreas, não importa qual seja. Então, eu agradeço espiritualmente a eles também por eu não estar sozinho fazendo aquilo. Eu sei que tem muitos outros, inclusive vários de vocês que estão escutando agora o programa, né? Vários de vocês que às vezes estão lendo meus textos ou passando as gravações que eu passo aqui em outros grupos. Nós estamos mais juntos do que nós imaginamos. Por isso, qualquer grau de competição entre grupos, né? Ou se achar melhor do que o outro grupo, é uma tolice isso. Nós precisamos torcer para mais e mais gente aparecer com trabalhos espirituais legais, independentemente da linha, para ajudar mais a evolução da humanidade, no meio desse caos que a gente vive, mais e mais gente boa, trabalhando dentro de algum contexto espiritual. Eu não estou falando de uma doutrina, nem de pressionar as pessoas a nada. Eu estou falando de liberdade de consciência, de pessoas que gostam da parte espiritual por amor. Eu não estou falando de pressão, doutrinação, eu estou falando de amor. E quem caminha por amor, está caminhando por amor. Não está caminhando por pressão, por medo de nada ou por doutrinação. Está caminhando porque é consciente do que veio fazer, sente algo maior, impulsionando sua vida na direção disso e inspirando valores maiores, né, do que apenas os valores materiais, que também são necessários, mas eles ficam vazios quando não estão permeados por valores espirituais. Então, eu aprendi com os iniciados espirituais que na hora que eu estou trabalhando, de vez em quando, irradiando energia, que eu devo pensar nos outros irmãos de jornada que também estão encarnados fazendo isso em vários lugares do mundo e reverenciá-los, admirá-los e agradecê-los por estar aqui também junto, não importando a linha que cada um esteja, desde que seja do bem e a favor da evolução de todos. Esse é um conceito muito importante de união, né? De egrégora, não no sentido de um lugar, mas no sentido dos objetivos do bem alcançarem um ponto comum, que é o todo que está em tudo, e aí essas energias vão beneficiar seres no plano físico ou extrafísico, de acordo com a vontade do todo e os seus emissários, que sabem para onde as energias são levadas e para quem vai recebê-la. Eles decidem, cabe a nós irradiar essas energias pelo bem comum. E muitas vezes eu estou meditando quietinho e eu começo a pensar, gente, que a cada dia aqui na Terra nasce um monte de gente reencarna na Terra, um monte de bebês nascem a cada dia.
E eu sei que a cada dia um monte de pessoas vai embora desencarnando. Todo dia um entra e sai aqui na Terra, de milhares descendo para encarnar e outros milhares desencarnando e indo de volta para o plano extrafísico. Esse é o jogo da vida. Então eu imagino bebês chegando, imagino toda a alegria desses bebês dando a primeira respirada fora do útero da mãe e encarando a luz do sol pela frente e a vida externa fora do útero, numa nova encarnação. E fico imaginando os anciãos desencarnando depois de uma vida, indo embora e dando a última respirada, partindo de volta para casa, que é o plano espiritual, que é a nossa fonte original. Um monte de gente descendo, um monte de gente saindo, assim como um dia nós também descemos e como um dia nós sairemos. E nada disso deve nos atemorizar, porque nós estamos mexendo com a parte espiritual para exonerar esses medos, essas coisas pesadas que restringem o nosso potencial. E todos nós que mexemos com a parte espiritual podemos fazer bem melhor, porque nós temos o conhecimento para isso, estamos estudando, podemos enfrentar de frente temas que a maioria não quer enfrentar, como jogar luz em cima da temática da passagem final, que vai acontecer com cada um de nós e com quem a gente ama, entender isto, compreender o processo e trabalhar a perda, trabalhar a saudade, tem que existir. Somos humanos no momento. Agora, a ideia da perda, ela tem que ser combatida. A ideia da cessação da vida tem que ser combatida. A pessoa não está no plano físico, você vai sentir saudade dela, não tem a presença dela, mas você sabe que ela não está morta. Você sabe que ela está em outro plano. Eventualmente vai haver reencontro. Isso te dá força para atravessar a sua jornada, até a hora de você também partir. Eu penso nisso numa meditação. Um monte de gente indo embora naquele dia e um monte de gente descendo como bebê, vivendo como bebês a primeira vez, encarnando aqui, abrindo os olhos fora do útero, sabe, respirando fora e iniciando sua jornada da vida. Alguns iniciando e outros finalizando, mas todos muito vivos. Os que entram, os que saem e os que entram, todos dentro do mesmo coração do todo que está em tudo. Então, é muito importante um apontamento desse. E eu tive a intuição dos iniciados de passar esses toques que eu estou passando para vocês, inclusive esses toques são muito variados e no próximo programa eu, inclusive, vou continuar com essa temática. A gente tem que jogar profundidade em cima dos temas espirituais, tá? Eu não posso responder pelo trabalho de outros dentro da espiritualidade, eu só posso responder pelo que eu estou fazendo. E o que eu estou tentando fazer é jogar profundidade, porque esses temas espirituais são muito sérios, isso não é brincadeira mística, isso não é uma coisinha para ficar jogando 1 ano, 2 anos, isso é coisa de atravessar uma vida inteira, porque muita gente empolgada às vezes entra num grupo, começa a estudar a parte espiritual, passa alguns anos, você vê, ela não consegue ficar à altura daquilo que ela estava estudando, o que é normal, é o valor de liberdade de expressão dela. Então, muitas vezes você vê alguém muito supostamente dedicado a uma espiritualidade, espera passar os anos, espera passar as provas que as pessoas vão viver na Terra e vamos ver se ela está à altura daquilo que ela está estudando e trabalhando. Trabalhar 5 aninhos, 10 aninhos numa parte espiritual é uma coisa, eu quero ver atravessar uma encarnação inteira e valorizar a oportunidade que se está tendo e sentir os outros irmãos de jornada também atravessando. Isso sim, a firmeza de caráter dentro da parte espiritual, seja ela qual for. Então, esses apontamentos que eu estou jogando aqui para vocês hoje são chamados de arta. E eu estou fazendo isso por orientação do grupo dos iniciados. Eu aprendi isso com eles. Essa semana eu fiquei pensando nisso. Tá? Falei, eu vou falar nisso no programa, porque é muito importante. E isso não tem uma época, antiga ou moderna. Valores são valores em qualquer época, de caráter e de despertar da consciência. Tá? Também um dos ensinamentos dos iniciados é a orientação pela admiração pelos grandes avatares da consciência cósmica. Na visão dos iniciados de todas as eras, de vez em quando, desce grandes seres aqui na Terra e reencarnam como seres humanos para deixar seus ensinamentos, suas pegadas luminosas. Então nós tivemos vários desses grandes mestres descendo na Terra ao longo das eras. Quantos são? Jesus, Krishna, Siddhartha Gautama, Buda, Lao Tse,
Confúcio, né? Kuan-Yin, Maria, né? Ananda, tanta gente passando coisa legal em várias áreas, em vários contextos, e eu não vou ficar aqui fazendo competição de mestre para ver que mestre é melhor que o outro, que eu acho um absurdo. Para mim, uma vez me perguntaram quem era o maior mestre, se era Jesus, Buda ou Krishna. Eu falei, eu não tenho a menor ideia, eu não estou fazendo nenhum ranking de classificação de mestre, série A, série B e série C. E aí perguntaram, mas qual que você acha que é o melhor? Eu não sei, qualquer um deles é melhor do que eu. Foi o que eu respondi para a pessoa. Então qualquer um deles pode me dar um banho de luz e ensinamento. Eu não estou preocupado com o nome daquele ser que apareceu ou que eu estou estudando. Estou preocupado com o valor que eu posso aprender e melhorar o meu caráter e fazer algo bom com aquilo, né? Então, esses iniciados sempre falam a admiração pelos grandes mestres da consciência cósmica que de vez em quando descem à Terra para passar seus ensinamentos. Esses mestres sacrificam sua liberdade em outro plano e descem para ajudar a gente aqui na Terra, e a gente tem que estar muito grato pelas pegadas luminosas que esses grandes mestres vêm deixando aqui para a gente. Vocês talvez estejam escutando de fundo o som de cachorros latindo. Os cachorros aqui da rua estão hoje agitados, e no meio da gravação aqui. Então, por favor, desconsidere isso, releve, por favor. Eu estou gravando aqui, não tem como gravar mais, repetir tudo que eu estou falando, fazer outra gravação. Então vai essa mesmo, ignore o som dos cachorros. Acontece, faz parte, eles também estão encarnados, estão na vida igual a gente também. Então, como são vários apontamentos, eu vou deixar a metade deles ainda, a maior parte, para a gente continuar semana que vem, porque eu estou olhando o tempo aqui e já está na hora de passar a outra gravação, que vai ter uns 8 minutos e pouco, que também é uma mensagem dos iniciados, que eu gravei com música de fundo. E aí, como eu já disse antes, eu vou deixar, quando o programa entrar no YouTube, na lista de descrição do programa, as músicas de fundo das 2 gravações e os 2 textos, para vocês também poderem baixar e ler depois, tá bom? Deixa eu soltar a gravação aqui, que o nosso tempo está chegando no limite certo. Eu estou gravando em casa, eu calculo aqui no gravador. Gente, logo a seguir, no finalzinho do texto, já entra a vinheta para terminar, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo programa. O homem, a centelha vital do todo, quando o amor chama a luz dentro do coração. Ó homem, olha para dentro de ti mesmo e reconheça o eterno em teu ser. Tu és a centelha divina feito carne, a luz das estrelas em forma humana. Tua verdadeira casa é no infinito, e tua jornada é longa e evolutiva. Dentro de ti estão as canções de muitas eras. Então, escuta o teu coração. Em verdade, o que tu chamas de vazio interior é a saudade do mundo espiritual. Porque parte de ti sente falta dos voos extrafísicos e dos bordejos na luz perene. Muitas vezes, algo te aperta por dentro, sem que tu mesmo entendas o que é. E isso é por causa da separação que tu fizeste entre tua mente e tua essência. Então, tua natureza espiritual esquecida te acossa de diversas formas. Ó homem, tu congelaste a ti mesmo em nome de que causa ilusória? A luz pulsa dentro do teu coração. Como isso pode ser mistério para ti?
Quando tu olhas para o firmamento estrelado, não sentes mais nada? Tua descida à terra tem um motivo. Não queres descobrir qual é o teu mistério? Por que tu te perdes em coisas tão ilusórias e não atentas para o que é real? Tu ainda sentes um amor fazendo os teus olhos transbordarem de luz? Quando tu olhas para a linha do horizonte iluminada, tu ainda te lembras dele? Ele, o todo, o teu pai e mãe, a matriz da luz, o teu primeiro amor. Ó homem, tu és filho do grande Hierofante. Sempre foi e sempre será. E mesmo quando teu ego te afasta da luz, o todo continua em ti. Nada pode te separar do amor dele. E o teu coração sabe. Mesmo agora, enquanto estás revestido de corpo, tu continuas sendo espírito. Quando tu deitas no leito e fecha os teus olhos, ainda te lembra dos mestres? Tu adormeces na carne, mas ainda te lembra do voo extrafísico com teus pares? Tu aproveitas as horas de sono para aprender, trabalhar e aurir inspirações? Tu ainda te lembra destas coisas? Ou tu deitas como carne sem espírito? Lembra-te que é justamente o contrário, tu és um espírito na carne. Quando tu olha para os zilhões de astros acima de ti, o teu coração freme. Então, dentro de ti, algo te incomoda. Talvez um sentimento não compreendido. Ou, quem sabe, a pergunta dos iniciados de todas as eras, que é a seguinte: quem criou isso tudo? Em tua mente não há respostas, só especulações, mas o teu coração sabe. Ó homem, lá na origem da canção das esferas, os hierofantes velam por ti. Eles te conhecem mais do que tu mesmo e sabem de tuas provas na carne. Eles te amam como todo te ama. E mesmo que tu negues tudo, eles sempre te esperarão. Pois eles sabem que o irmão Tempo te esclarecerá em luz e sabedoria. Eles veem o eterno em ti e em silêncio te abençoam e o teu coração freme. A canção secreta ressoa na câmara secreta do teu ser real. Então, escuta. Com humildade e serenidade, recolhe o teu ego e aceita a luz em ti. Não renegues mais o chamado espiritual e tenha a coragem de ser real. Ó homem, o todo está em tudo. Aceita isso, pois o teu coração já sabe. Ó homem, os iniciados te saúdam em luz e sabedoria.